Alcaraz, jogador emprestado pelo Flamengo ao Everton da Inglaterra, quebrou o silêncio sobre a saída dele do Flamengo, deu a opinião dele, e você, torcedor rubro-negro que defende a permanência dele no Flamengo, talvez mude de ideia. Bruno Henrique em mais um ato como ídolo do Flamengo, também falaremos sobre o atacante rubro-negro, e tem também Atlético de Madrid monitorando jovem zagueiro do Flamengo, zagueiro pupilo do técnico Felipe Luiz, hein? Já dei uma boa pista para vocês, e a gente vai falar sobre esse assunto também, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Vamos para as informações, galera. Vamos lá. Novo estudo de viabilidade. Matéria do jornal O Globo. Após a apresentação de um estudo de viabilidade feita pelo ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, BAP, o atual mandatário rubro-negro, irá apresentar um novo projeto para o estádio rubro-negro. O material será apresentado no dia 25 de fevereiro, ou seja, na próxima terça-feira. O estudo é de realização da Fundação Getúlio Vargas, a pedido de Luiz Eduardo Batista, o BAP. Na visão do atual mandatário, aspectos como funcionalidade, sustentabilidade e, sobretudo, principalmente orçamento foram apresentados pela gestão Landim aos sócios do clube sem os estudos adequados. Isso é na visão do BAP, segundo a matéria, repito, do jornal O Globo. Gente, esse assunto vai render muito, porque o antigo presidente fez uma promessa essa que o atual mandatário entende que não tem como cumprir, até pelos custos que isso geraria. Isso iria acabar prejudicando a montagem do elenco, e não é isso que o BAP quer nesse momento, ou fazer com que o clube se torne SAF, o que a atual gestão é totalmente contra, e eu também sou contra. Inclusive, a gente já falou num vídeo aí recente, o Fluminense está muito próximo de se tornar SAF, ou seja, Fluminense SAF, Botafogo SAF, Vasco já foi SAF, mas foi um fiasco, deixou de ser, mas está doido para ser novamente. O próprio Pedrinho, o presidente do Vasco, fala isso, que o clube, entre aspas, está à venda, mas até o momento sem proposta. Por falar em proposta, vamos falar de um assunto aqui que deu muita polêmica quando aconteceu, que foi o Alcaraz, quando teve a saída dele. Muita gente contra, muita gente a favor da saída, e o Alcaraz deu uma entrevista à imprensa inglesa explicando a saída do rubro-negro, e ele disse o seguinte, que quer ficar no Everton. Ouve essa, quer dizer, ouve, eu vou ler para vocês. Abre aspas, eu estava feliz no Brasil com o Flamengo, mas aconteceram coisas que envolveram outras pessoas, não comigo diretamente. Então, mesmo antes do Everton mostrar interesse, eu estava pensando que adoraria voltar para a Premier League, porque é a melhor liga do mundo. Atualmente é um empréstimo até o fim da temporada, mas eu gostaria de ficar mais tempo com esta camisa, com certeza. Pelo que eu sei, é um empréstimo com uma opção que se torna obrigação se ele disputar 6 jogos como titular até o fim da temporada lá na Inglaterra. Pelo que eu sei, mesmo ele não batendo essa meta, o Everton vai exercer a cláusula de opção de compra. Isso foi o que uma pessoa envolvida na negociação me disse. Agora é aguardar. Eu acho que ele vai bater a meta, tá? Ele chegou para ser titular no time lá. Tanto é que ele entrou nos 2 primeiros jogos, durante a partida, questão de ritmo de jogo, entrosamento. Depois foi titular, fez gol. Eu acho que ele vai ser titular até o fim da temporada. Mas, pessoal, caso ele não bata a meta, o Everton vai exercer a opção de compra. Vene, se ele se machucar, eu já falei isso aqui, se ele se machucar, o Everton tem o direito de devolver o jogador ao Flamengo, desde que pague o salário integral do jogador durante todo o período de recuperação, até ele voltar a ficar à disposição. E vocês perceberam, né? Ele queria sair. Então não é o Flamengo que fez ele sair. Ele queria. Ele disse aqui, tá? Não é ninguém inventando, não. O próprio jogador disse. Por falar em jogador, vamos falar de um jogador que eu considero muito ídolo. É o Bruno Henrique. Está cada vez mais ídolo, cada vez mais se consolidando na história do Flamengo. Um jogador de muito sucesso dentro de campo e quase nenhuma polêmica fora de campo. As 2 polêmicas, a gente pôde ver uma recentemente, que ele foi acusado de estar envolvido, enfim. Mas isso aí já está sendo resolvido. E o Bruno Henrique deu uma entrevista ao UOL revelando
que trabalho psicológico o ajudou a perder timidez para se expressar e lidar com a idolatria no Flamengo. Cara, isso aqui é sensacional. É ele saber a importância dele, a importância que ele tem na história do Flamengo, a importância que ele tem para os torcedores do Flamengo. Abre aspas. Estou em um momento muito bom, o melhor depois da lesão. Fiquei um bom tempo parado e isso me fez refletir sobre esses anos aqui no Flamengo. Pude me reinventar novamente, junto com o Felipe e essa nova função de centroavante. Estou conseguindo fazer tudo o que ele pede. Estou muito feliz. Hoje em dia eu consigo me identificar melhor com essa pergunta sobre dimensão na história do Flamengo. Ser ídolo aqui é para poucos e eu estou conseguindo esse feito. Fico feliz de apresentar bem essa camisa e também representar, e espero poder cada vez mais deixar meu nome na história do clube. Gente, Bruno Henrique é sensacional. Eu sou fãzaço do Bruno Henrique. Não nego isso para ninguém, sempre falo que ele para mim foi o jogador mais importante em 2019, jogou muita bola naquele ano. O Gabigol fez os 2 gols na final da Libertadores, a Arrascaeta foi também um cara absurdo dentro de campo, mas o que o Bruno Henrique jogou, esse aí foi o único legado do técnico Abel Braga no Flamengo, porque justiça seja feita, o Flamengo não iria contratar o Bruno Henrique. Só contratou porque na época o Bruno Henrique, o Abel Braga encheu o saco da diretoria. Encheu o saco. Tanto é que com o Abel Braga o Arrascaeta era reserva, porque o Abel Braga alegava que ele não tinha pedido a contratação de Arrascaeta. E o Bruno Henrique era o titular porque ele amava o Bruno Henrique. E ainda bem que isso aconteceu. O único legado do Abel Braga no Flamengo na última passagem dele em 2019. Lembrando que o Plata falta muito pouco para ele bater uma meta e o Flamengo investir mais dinheiro nele. Lembrando que eu já fiz vídeo sobre isso, está aí no canal, é só pesquisar que vocês vão achar com certeza. Vamos falar de um jogador, pupilo do técnico Felipe Luiz, caiu nas graças do Felipe Luiz. Felipe Luiz gosta muito do futebol dele, furou fila na disputa ali por posição no setor defensivo. Hoje ele está na frente do Cleiton, por exemplo. Hoje ele faz o Flamengo não ficar desesperado por uma contratação de um zagueiro. Por exemplo, o Vitão não foi contratado, o Flamengo não conseguiu. Por quê? O Inter não quis. Por que o Flamengo não foi atrás de outro? Porque tem o João Vitor. O Flamengo entende que o João Vitor ele pode dar conta do recado até a próxima janela de transferência e com isso ele fica ali à disposição. Tanto é que é um jogador que não vai disputar a Libertadores Sub-20, pelo menos o planejamento até hoje, dia 22 de fevereiro é esse, não vai disputar a Libertadores Sub-20, vai ficar no elenco profissional, e é um jogador que chama a atenção de muita gente, e quando eu falo muita gente, clubes da Europa, um deles o Atlético de Madrid. Uma pessoa me disse lá do Flamengo que várias vezes scout do Atlético de Madrid já foi a jogo, acompanhar João Vitor nos tempos de Sub-20, é um jogador inclusive que era para estar na seleção Sub-20, campeã sul-americana esse ano, não foi porque o José Boto não liberou, e ainda bem, foi muito melhor ele ter ficado com o Flamengo, fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos, sendo observado de perto. Então eu acho que é bom o Flamengo abrir o olho, correr para renovar o contrato desse jogador, dar uma valorização salarial, aumentar muito a rescisória, porque se o Atlético de Madrid está de olho, é sinal que o jogador tem muito potencial, e ele tem muito potencial. Eu sou suspeito, ele e Pablo Lúcio são 2 jogadores que eu gosto demais hoje na categoria de base do Flamengo, e eu sou um cara que gosta de acompanhar muito a categoria de base, muito mesmo. Às vezes eu acerto, por exemplo, o Daniel Cabral achei que fosse voar, mas infelizmente sofreu algumas lesões graves no joelho e acabou não se firmando no Flamengo. O Gabriel Noga é outro também, mas às vezes eu acerto também, como vários outros, Matheus França, João Gomes, eu sempre apostei no João Gomes, hoje está voando na Premier League. Campeão! É campeão! 3 canecos e uma derrota! Felipe Luiz! E quando pedimos Felipe Luiz aqui, e fomos os primeiros a fazer isso, disseram que éramos malucos. É o apóstolo de Jorge Jesus. Flamengo campeão da 25ª Taça Guanabara de sua história. Caminha a passos largos para mais um estadual. E a temporada que nos aguarde. Valeu, cavalinho. Meus amigos,
Meus amigos, que show de bola. É uma outra maneira de classificar a apresentação do Flamengo. E eu não estou nem falando da goleada. Sinceramente, eu não estou falando da goleada. Eu estou falando do jogo. Do jogo que esse time do Filipe Luís pratica. Que é um colírio de se ver. Que é a equipe que joga o futebol mais próximo daquele Flamengo de Jorge Jesus. Um futebol que tem gente que segue dizendo que é posicional. Até o Léo Ortiz, outro dia, disse que é importante manter a posição. Léo Ortiz, manter as posições não quer dizer que o jogo é posicionar, é guardar determinadas posições. Ver a liberdade que você tem. Ver se você, no jogo posicional, que praticaram o Tite, o Sampaoli, o Paulo Souza e o Domenech, você ia ter a liberdade com que você está jogando agora e desfilando todo o seu enorme futebol. Porque o Filipe Luís é o Léo Ortiz é um cracaço. Não à toa o Zico o homenageou recentemente, né, lá no Ninho do Urubu, dizendo que adoraria ter jogado com ele. Então, meus amigos, o que encanta nesse Flamengo vai muito além dos títulos, vai muito além das taças. É a maneira com que esse time assimilou e pratica o estilo Filipe Luís de jogar, o estilo Filipe Luís de ser. Independentemente do jogador que for escalado. Sai o Bruno Henrique, entra o Alacian, sai o Plata, entra o Luiz Araújo, entra o Matheus Gonçalves, e a maneira de jogar. E a intensa rotatividade desse time. Esse time parece um carrossel. Esse time lá atrás é como se fosse um cinturão de castidade. Ninguém passa. O Flamengo jogou hoje, em diversos momentos da partida, vou repetir, em diversos momentos da partida, com seus dois zagueiros dentro do campo adversário. Não é mais como jogava o Jesus na linha de meio campo, não. Léo Ortiz e Danilo, hoje, em várias situações, estavam dentro do círculo central, do lado do time do Maricá. Olha, é uma coisa que dá gosto de ver. Claro, vão ter sempre os chatos que vão dizer, mas é estadual. Ué, está todo mundo jogando estadual. Todos os clubes no Brasil, nesse momento, estão jogando estadual. Vocês veem alguém jogando assim? O Cruzeiro do BH, do milionário Pedrinho, dos supermercados BH, que contratou, segundo eles, o maior ídolo da história do Corinthians, o maior ídolo da história do Flamengo e o maior ídolo da história do Palmeiras. Claro que isso é uma idiotice sem tamanho, né? O Gabriel nunca foi o maior ídolo da história do Flamengo. Ele foi um dos ídolos importantes da história do Flamengo, sim, principalmente até 2022. O Cássio já não era o goleiro que se consagrou no Corinthians quando saiu e foi para o Cruzeiro. Saiu justamente porque já estava numa fase claramente decadente. E o Dudu, então, não joga bola desde que teve aquela contusão séria. Pois é, mas o cara gastou rios, caminhões de dinheiro e foi eliminado hoje pelo Ameriquinha. O América Mineiro, que é um timezinho, vamos combinar, bem meia boca. Esforçado. Tem alguns jogadores que já foram. Já não gostei de uma coisa que eu estou vendo aqui. BAP recebendo a taça. BAP não tem que receber merda nenhuma, gente. Mas aí o que é? É a presidente da federação. É o puxa-saco do Rubinho, que faz questão de entregar a porra da taça para o dirigente. Porque é o dirigente que ele quer agarrar no saco. O BAP não tinha que ter recebido bosta nenhuma. Quem tinha que ter recebido essa taça são os capitães do time. A taça agora está com os capitães do time, vocês podem ver aqui. Estão lá comemorando, estão recebendo. Mas só de relance aqui já fiquei puto. Já fiquei puto porque taça se entrega a jogador, não se entrega a cartola. Veja nas ligas europeias. Veja onde o futebol é realmente de primeiro mundo. Cartola não recebe bosta nenhuma, gente. Cartola fica na arquibancada batendo palma. Isso é o correto.
Mas é claro, Rubinho, o puxa-saco mor dos cartolas, o cara que é um sanguessuga do futebol carioca, tinha que entregar a taça para o BAP. O BAP deveria ter tido a inteligência e a grandeza de dizer, não, entrega para o meu capitão, que era o Gerson que estava ali dentro. Mas, enfim, pequeno preâmbulo, antes da gente continuar, de dizer o seguinte, estão todos os times jogando estaduais e ninguém joga como o Flamengo. Nem sequer perto. Nem sequer perto. Lembrando ainda que o Flamengo disputou uma Copa e ganhou contra o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores, o Botafogo. E ganhou com sobras. E ganhou dando um show de bola no Botafogo, metendo 3-0 e sofrendo um gol no final quando estava tudo liquidado. Então, meus amigos, é impossível não estar empolgado com esse time do Flamengo. Fala, nação rubro-negra. O Flamengo garantiu mais uma vitória tranquila no Campeonato Carioca, bateu o Maricá e confirmou a liderança isolada da competição. Mas nem tudo foi festa no Maracanã. Everton Cebolinha sentiu um incômodo muscular e teve que deixar o jogo ainda no primeiro tempo. Será que vem mais uma lesão por aí? O que isso significa para o Mengão? Fica comigo até o final porque eu vou te contar tudo o que já se sabe sobre o caso, a reação de Felipe Luiz e da torcida e o que podemos esperar para os próximos jogos. Então já chega dando like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. O Mengão entrou em campo no último sábado para enfrentar o Maricá pela 11ª rodada do Cariocão 2025. Sem grandes dificuldades, a equipe dominou o adversário e garantiu mais 3 pontos na conta, carimbando a primeira colocação da fase de grupos. Mas a grande preocupação da noite foi a saída precoce de Everton Cebolinha. O camisa 11, que voltou recentemente aos gramados depois de meses afastado por conta de uma grave lesão no tendão de Aquiles, sentiu um incômodo muscular e pediu substituição. O jogador foi direto para o banco e iniciou um tratamento com gelo na coxa direita. Durante a transmissão do Grupo Globo, foi informado que Cebolinha sentiu uma dor no músculo posterior da coxa direita. O problema foi suficiente para Felipe Luiz não arriscar e tirá-lo de campo imediatamente, colocando Luiz Araújo no seu lugar. Agora, o Flamengo aguarda os exames médicos para entender se foi apenas um desconforto ou algo mais sério. A torcida, claro, já está em alerta máximo. Muitos torcedores expressaram preocupação nas redes sociais. Eu fico preocupado com essa situação do Cebolinha. Ele voltou depois de um longo período e precisou sair. Espero que tenha sido apenas uma dor de jogo, é um dos melhores atacantes do clube. E você, torcedor, acha que o Flamengo tem elenco suficiente para lidar com uma possível nova ausência de Cebolinha? Comenta aqui embaixo. Mesmo com esse susto, o trabalho de Felipe Luiz segue muito sólido no Flamengo. Desde que assumiu o time, o ex-lateral já disputou 22 jogos, venceu 15, empatou 5 e perdeu apenas 1. Além disso, já levantou 2 taças, Copa do Brasil e Supercopa Rei. Agora, o Mengão aguarda o seu adversário na próxima fase do Cariocão. No momento, o Vasco da Gama ocupa a 4ª colocação, mas ainda tem um jogo a disputar na rodada. E aí, nação, o que vocês estão achando do trabalho de Felipe Luiz? Será que ele está no caminho certo para levar o Flamengo a mais títulos nesta temporada? Comenta aqui e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Mengão.